Eu sou o Edward, eu tenho 24 anos, sou proprietário do Upzinho aqui atrás. Falando um pouquinho da história que eu tenho com o mundo de carros, o mundo automotivo, eu particularmente há uns anos atrás eu não gostava tanto. Meu irmão, ele sempre foi pioneiro nessa área aí, né, das antigas, dos 272 que São José dos Campos. Fazia a modificação do carro dele, num Tempra, num Golzinho G3, num Polo. E eu sempre achava que ele era retardado. E, cara, eu xingava muito ele por questão de... achava que isso era errado, coisa do tipo. Mas eu sempre gostei de carro, eu sempre gostei de jogar videogame de corrida, etc. E eu nunca parei pra imaginar que eu teria um carro desse tipo. Isso começou a acontecer em uns 3 anos pra cá. Quando começou a pandemia, eu tive um período da minha vida bem difícil. Na época eu tinha um Corsinha Classic originalzinho, nunca batido. E nesse decorrer, né, como o tempo não estava legal, eu queria fazer uma coisa para dar uma animada na minha vida. Eu tava com alguns planos e tava com a grana juntada para ir para fora do país, acabei que eu não fui. E aí eu decidi investir em um carro. E o Up sempre foi um carro que, sei lá, me chamava atenção por questão de consumo, de performance, desde 2015, quando ele chegou aqui no Brasil. Então eu mirei nele, eu queria ele de toda forma. Então, quando eu encontrei o carro na concessionária, eu estava pesquisando faz muito tempo, eu achei essa versão Take 1.0 aspirada e, cara, o carro era novo, 2018, tinha 35 mil km rodados e eu adorei. Assim, eu pedi tudo para deixar meu carro lá e sair da loja com o Up já. Parcelei a minha vida e também até hoje. Eu demorei um pouquinho para montar ele, fiquei uns 3, 4 meses com o carro sem mexer nele, muita coisa, só envelopei a tampa de preto para ficar travequinho. E depois disso, meu irmão me arrastou para mais 2 rolês de carro rebaixado e me apaixonei e falei assim, agora eu quero montar o meu. E aí a primeira versão dele foi a versão com as Long Beach 17, tava na Husky Slim, foi montado lá no JP Suspensões. Cara, ali já ficou do caramba, eu gostei pra caramba do carro. A pegada que ele tava, o choraboyzinho, uma alturinha não tão agressiva, mas bacaninha. E depois disso eu comecei a colar com os caras Stance, os roda pra fora step, que no caso é o Harayama, o Pedro, entre outros aí do mundo. E eu comecei a pegar gosto, com a roda taluda, a roda mais larga, e eu acabei montando uma versão Stance dele, em meados do ano passado. Eu comprei as rodas da Giza, modelo Aro 17, tá lá 7,69, aí a traseira ficou bem agressiva, e a cor da roda eu já mudei umas 50 vezes, começou com bege, depois foi prata, depois foi cinza e depois foi embora. Aí depois que eu achei a roda, que eu fui comprar a roda, já dei uma animada pro caramba já. E aí já queria montar a suspensão a ar, aí eu conheci o Cid da Oncar, ele tinha a suspensão a ar que estava no Celta dele, ele vendeu pra mim e montou, ficou da hora o carro, nossa, que é animal, ficou bem agressivo, o jeito que eu queria mesmo. E, bom, aí depois das cores, das modificações de retrovisor, de bocão, etc, passou um ano aí, eu dei uma enjoada na roda. E eu acabei anunciando ela, consegui vender ela e aí eu achei essas rodas vendendo em São Paulo. Essas rodas são aquelas modelo Hotform, era 17, São Tala 8, é o modelo CVT, se não me engano. E
Cara, assim, eu sempre quis ter essa roda Hot Farm desde que eu vi um upzinho dentro da porta na garagem lá, com as rodas Rallying da Hot Farm. E, cara, pra mim ficou perfeito. Eu queria jogar ela pra dentro, a gente fez uns trabalhinhos aí pra poder deixar ela mais pra dentro possível, pra poder rodar numa altura bacana, que é trabalho na longarina, trabalho nas bandejas, fez uma ponta de eixo bacana na traseira pra ficar bem legal. Remap no motor depois de um tempo, colocou a ponteirinha para poder deixar um barulhinho mais bacana, esportivo. E a interna a gente mexeu na parte do volante, a gente colocou a parte da camurça dentro do volante. Eu troquei a manopla do original do Up, coloquei a da Lotus para ficar agressivinho. Eu também coloquei o apoio de braço, um modelo específico do Up, ficou bacana. Pedaleiras do Golf GTI. A troca do painel, o painel antes era um painel sem conta-giro, aí eu consegui achar um em São Paulo com o pessoal da VAG, com as ponteiras azul. Ficou animal, foi um dos melhores upgrades que eu fiz no carro. E a iluminação toda está em LED e a seta sequencial também, para dar um charminho. Depois que montado, né, desde a época que eu montei ele na primeira vez, já gostava muito de fazer rodagem, viajar para evento, conhecer lugar novo, desde Caraguá no Beach Car até Aldeia da Serra. Mas o que mais marcou, assim, os dois rolês que mais marcaram com esse carro foi o primeiro na Volks for Fun, que nossa, foi 2 dias assim de muita aventura, assim, todo mundo o tempo todo alegre, agitado, bebendo, curtindo, vendo o carro, expondo o carro, foi do caralho. E o segundo que pra mim é o principal é a Baggage Friends. Foi uma rodagem mais agressiva que eu fiz carro aqui, foram 1.600 km aí, de loucura, um final de semana bate e volta, Pedrão louco. E, cara, assim, tem o que falar, esse carro, ele é da hora, porque você consegue rodar bastante, andar bem, economizar dinheiro com combustível, porque eu fui e voltei em 2 tanques, não tem nem que reclamar de nada dessa parte. Aí, pra finalizar, né, essa é a última versão que eu imagino do Up, um projeto para mim. Eu ainda queria fazer muita coisa nele, como teto solar, melhorar um pouquinho a questão de performance, colocar um filtro esportivo, mas infelizmente não vou deixar isso para o próximo ano, se for o caso, ou para o próximo projeto. Mas eu conversei com o Gabriel, que é da Hero Armor Wraps, ele deu a ideia, eu dei a ideia para ele casou com a ideia e falou para fazer a questão do meio a meio, né, fazer o envelopamento da metade do carro. A gente fez com um material ultra white lá da Altec e, cara, pra mim ficou sensacional. Uma cor roxo escuro perolado, de dia fica, nossa, maravilhoso, de noite parece estar preto brilhante, era exatamente o que eu queria. E, cara, é uma pena eu estar tentando vender esse carro aqui agora, depois de 1 ano e meio, 2 anos com o projeto, mas a gente tem que pensar que a gente tem que dar uns passos para trás para dar um pulo para frente. Tô com planos aí pra gente estar melhorando um pouquinho minha carreira e vamos ver, esperar agora o próximo projeto, ver se eu consigo vender ele. Mas esse carro aqui já me deu muita alegria já. Nossa, me deu muita alegria, foi muito divertido ter vivido tudo isso. Viverei de novo.
Cara, em relação ao agradecimento, a gratidão, eu tenho sempre primeiro a Deus, que a gente é independente de tudo, né? A família que me apoia, meu irmão, que sempre me apoia em tudo que eu pensei fazer com ele. Os amigos meus, cara, que eu reconheci nesse mundo do carro, que sempre me apoiou. O Cid da Downcar, que fez a primeira parte de suspensão a ar, o JP, cara, que me ajudou com a suspensão a rosca slim, com a ar depois também, não tem que reclamar dos dois. O Gabriel, que ajudou na parte final desse projeto aí, ajudou durante o projeto inteiro, basicamente, desde que eu comprei o carro. E, cara, ao Pedro pelo convite para poder gravar esse vídeo aqui também. E todos os amigos meus que estão nesse meio, né? Sempre me apoiaram, sempre me incentivaram a fazer o que eu queria, e é isso.